Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula preparada com muito amor para ativar sua potência divina aqui dentro do SQS, esse movimento poderoso que visa acionar, trabalhar sua mentalidade, trabalhar crenças limitantes, trazer à tona o seu poder pessoal. Eu sou a Lisa Kahuna, eu trabalho há mais de 23 anos com autoconhecimento, expansão da consciência através de saberes ancestrais do xamanismo, que é nada além do que conexão com a natureza e se conectar com a fonte através da própria natureza. Trabalharemos também através da psicologia transpessoal, é o que transcende toda essa matéria, incluindo, agregando toda essa força, todos os saberes espirituais. A princípio, nós queremos trabalhar aqui o seu poder pessoal, o seu merecimento e o entendimento da funcionalidade da tua mente, porque ela é uma ferramenta muito poderosa, desde que esteja sendo utilizada pelo eu superior, Aumakua, como chamam os antigos Kahunas, que é uma civilização muito antiga do Havaí, da onde eu bebo, dessa fonte tão poderosa e tão sábia. Então vamos lá, Aumakua, o eu supremo, o eu superior, é daí que nós começamos a acionar a sua potência. Aumakua significa a conexão com a fonte. Estamos neste corpo, nós habitamos este corpo, mas nós não somos este corpo. Nós temos uma mente, temos um cérebro maravilhoso, um maquinário fantástico, mas nós não somos este cérebro. E o que nós somos? Um conjunto de tudo. Porém, o que habita e o que deve comandar este aparelho tão poderoso que nos foi dado é a nossa alma, é a nossa essência. E para isso, o primeiro tema que eu vou abordar aqui é o eu superior, Aumakua. Aumakua é a fonte de conexão com a espiritualidade, com a biblioteca universal, com todos os saberes. Esse lugar é onde você vai buscar toda a sua criatividade, é onde você busca tudo o que você precisa. É o eu supremo, digamos que é a mente, dessa força cósmica, você pode chamá-la como você quiser, mas é essa força que fazemos parte, somos, inclusive, unificadas com ela, manifestando aqui o nosso poder pessoal. Mas se nós ancorarmos apenas no nosso intelecto, nos nossos saberes, no nosso aparelho, nós ficamos muito limitados. Por isso, acionar esta potência divina é fundamental para que todos os processos de cocriação, de autoconhecimento e de direcionamento, saber usar um pouco desse maquinário precioso, é aí que nós temos essa ferramenta, esse conhecimento, essa sabedoria. Bom, entendendo que você já é, em essência, uma luz, um poder, um poder, quando eu digo, não é um poder que está relacionado ao ego, eu sou poderoso. Não, você é o poder quântico, você é o poder divino em manifesto neste aparelho. Essa é a primeira consciência. Porém, como nós conseguimos chegar neste lugar e organizar esta mente, este aparelho e este cérebro maravilhoso a nosso favor? Entendendo que nós temos o eu superior, que é essa mente conectada com a fonte, nós temos também o eu médio, o lono, como dizem os Kahunas. Esse eu médio, ele é a mente consciente. Essa mente consciente, ela muitas vezes, ela é mais racional, digamos assim,
Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa, ela recebe um diagnóstico que está doente. Ela acredita nessas evidências, nas palpáveis, digamos assim, no que está mais objetificado aqui, no que está mais racional, palpável, lógico. Então, o eu médium, ele está neste lugar de racionalização, racionalizar tudo, entender com a lógica, né? Então, um exemplo, uma pessoa está doente, os exames estão ali, ela olha para esta situação e determina que aquilo é uma verdade. E aí, porque uma outra pessoa com o mesmo diagnóstico, ela pode curar a si mesmo com a mente. Ela pode se autocurar. Porque ela não acreditou, ela abriu as possibilidades, ela não acreditou que aquilo era determinante. É como se uma parte racional, a lógica, que o 3D, né, a nossa dimensão, ela mostrasse algumas verdades. E essa mente racional acredita nessas verdades. Acreditando nessas verdades, você determina ou não uma crença. Então, estamos falando lógica, uma verdade ali para a mente racional, uma crença. Porém, vem o eu superior, de infinitas possibilidades, e traz a cura a partir da crença da própria pessoa e modificar aquele estado, a doença no caso, né? Este resultado de exame, por exemplo, esse exemplo que nós utilizamos. Por que que essa pessoa conseguiu mudar o campo? Porque ela não acreditou, ela questionou. O eu superior dela questionou a mente racional, a mente consciente, e abriu ali um campo quântico de possibilidades. E ela se autocurou. Olha que interessante isso. Então, existe aí esse vácuo, né, esse lugar que é necessário adentrarmos, pegar esta brecha, mas para isso é necessário entender como funciona e nós, como espíritos, né, almas conectadas com a força superior, habitando este aparelho, eu diria, eu vou falar uma palavra assim, adestrar esta mente, que é um cavalo selvagem, que se nós não direcionarmos através do eu superior, este cavalo selvagem, ele pode correr campos, ele pode nos levar a situações que não são as ideais, ou que o nosso espírito, nossa essência, nosso poder divino gostaria. Por isso nós precisamos entender e começar a programá-lo, programar a mente do que acredita. Então, neste lugar, eu não diria nem a programação vai para o subconsciente, mas esse lugar consciente, é interessante você abrir possibilidades, questionar. Nem tudo que você vê, nem tudo que você sente, nem todo o cenário que aparece, ele é real. O que é a realidade? É de se questionar. Temos algumas realidades. Só que tem uma realidade que muitas vezes nós não enxergamos no plano físico, no plano racional. Ela está nesse plano quântico, nesse lugar onde existe uma biblioteca universal, onde você busca e manifesta tudo que você precisa, tudo que você quer, tudo que você acredita. Por isso, esse lugar da mente consciente, ela precisa ser flexível. É preciso desapegar um pouco de algumas crenças para abrir espaço para possibilidades. Eu não diria crenças, assim, no sentido agora seria de abrir espaço para possibilidades.
o que tem além das cortinas desses olhos terrenos? Existem outras realidades. Existe um campo que nós podemos, né, e devemos trazer e manifestar aqui para a Terra. Mas para isso nós precisamos do nosso aparelho bem treinado. E a ferramenta mais poderosa que nós temos aqui é a nossa mente. A fonte criadora, né, a fonte infinita, lá tem tudo. Inclusive é a fonte da criatividade. Então, se você aciona este lugar, uma realidade se apresenta para você. Logicamente, aqui, logicamente eu diria no plano lógico, não logicamente, mas assim no plano lógico, ela se apresenta. Parece irrefutável questioná-la. Mas é aí que eu te convido, questione. Será que essa é uma verdade? O que é verdade? O que é ilusão? Pois bem, não quero dar um nó na cabeça de vocês, mas eu quero convidar a reflexão e o entendimento da funcionalidade da nossa mente e como nós podemos usá-la a nosso favor. E, lógico, refletindo a favor de muitos ao nosso entorno. E aí nós vamos agora para o eu inferior, né? Trabalhando junto com a psicologia dos Kahunas de mais de 5.000 anos atrás, com a psicologia moderna. O eu inferior, ali está na nossa mente toda a programação, tudo que nós passamos, os condicionamentos. Agora, na psicologia moderna, no mundo atual, os Kahunas comparariam como um computador. Então, este computador tem registrado todas as nossas experiências, boas e ruins, os traumas, as crenças, todo o condicionamento. E olha só a importância de nós unificarmos, entender como funciona este sistema e reinar sobre ele, para que nós possamos reinar, né, sobre nós mesmos, sermos, né, senhores de si e manifestar. Voltando no eu inferior, na nossa mente subconsciente, onde estão todas as nossas programações, esse lugar, ele precisa ser trabalhado, porque o subconsciente, ele precisa estar alinhado com o consciente para que nós possamos manifestar no plano quântico e trazer aqui. Manifesta lá e ele se reproduz aqui. Agora, se na sua mente consciente você acredita em algo, um exemplo, eu gosto muito de trabalhar com a cura e com a expansão da consciência, da espiritualidade. Vamos falar aqui novamente o exemplo de cura. Se você acredita que você tem um diagnóstico e ponto final, isso daí ele já foi condicionado para o seu subconsciente, ele está lá no programa instalado. E esse chip, ele precisa ser trocado por algumas verdades quânticas, digamos assim, por algumas verdades supremas não palpáveis e um pouco sem lógica no racional. Então, dentro da mente subconsciente, é necessário fazer uma reprogramação mental. Precisamos reprogramar o sistema para que ele corresponda à altura do consciente, para que nós possamos elevar a nossa mente, o campo de possibilidades e frequência, manifestar, cocriar e trazer aqui para a Terra. Qual é a brincadeira do ser humano? O grande propósito é se conectar com a fonte, porque somos um com a fonte, porém nós podemos nos perder pelo caminho, pode acontecer, e distanciando dessa natureza, é da nossa natureza. Então, alinhando os três sistemas,
Sabendo quem comanda este cavalo, o cavalo vai deixar de ser selvagem quando você tomar as rédeas da sua própria mente, entendendo como ela funciona e usando conscientemente todas as ferramentas para trabalhar o eu superior, o eu médio e o inferior. Subindo, alinhando, você vai experimentar o seu poder pessoal. Existem muitos estudos ainda. Esse aqui é um breve convite, ressaltando a importância de você se estudar, de você acionar as suas forças, as suas potências. Muitos de nós acabamos sempre procurando fora. E assim, um dos ensinamentos que a espiritualidade me deu foi que o ouro somos nós, o ouro é você. A partir do momento que você se trabalha internamente, a partir do momento que você solta as amarras do ego, se despede de emoções de frequência baixa, eleva a sua frequência, entende o funcionamento, você começa a tomar as rédeas deste cavalo selvagem que é a sua mente e você vai conduzi-la para onde você quiser. E isso pode manifestar e manifesta muitas coisas lindas. Manifesta e cocria a vida que você quer. A partir do princípio que o ouro somos nós, o primeiro ponto, a chave crucial que vão abrir os portais para você é o autoconhecimento profundo, é o entendimento de si mesmo e é colocar no comando o seu eu superior. A partir daí, as emoções, que são coisas, padrões a serem estudados, que vamos compartilhar também no SQS, elas precisam ser administradas, porque muitas vezes quem fala por nós não é o nosso ser supremo. Quem age por nós muitas vezes não é o ser supremo, não é a sua super-alma, não é a fonte que está se movendo, falando. Muitas vezes é o ego. É necessário que nós acordemos e tenhamos a consciência do observador e do observado. Aqui você anda como um fantoche das suas emoções. Ação e reação. Esse não é o caminho. Esse é um caminho quase irracional, quase primitivo. O eu superior, o observador, ele tem que estar acordado na sua mente, para que ele jogue luz, clareza na sua consciência, para que você se movimente e fale, quem está falando através de mim? Quem vai tomar esta decisão? Quem está reagindo a esta situação? Sou eu ou é o meu ego, minhas emoções? Eu venho trazer liberdade da mente e do espírito. Eu convido aos estudos. Te aguardo na imersão SQS. Eu sou Lisa Carruna e assim falei.